Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Boa noite para você que nos ouve na Rádio Capela FM. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando pelo YouTube. Está começando mais um programa Conexões, um programa que conecta trajetórias de vida, histórias reais, escolhas, desafios e aprendizados que inspiram. Aqui a gente conversa com pessoas que fazem a diferença e ajudam a entender melhor a sociedade em que vivemos. Hoje é um programa especial, semana que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, hoje é dia 10, e para a gente comemorar, conquistar e valorizar essa semana tão importante, temos a honra de receber hoje no nosso programa uma mulher de trajetória forte, sensível e transformadora. Maria Giovana Fortunato é sanitarista, gestora de projetos, empresária, foi vereadora em Americana, candidata a prefeita em Americana, tem uma longa atuação na saúde pública, no empreendedorismo social e hoje, como primeira-dama, vive um momento de vida pública em Campinas. Mas hoje nós vamos falar da Giovana, mulher, mãe, profissional, líder e cidadã. Giovana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa Conexões. Eduardo, é um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes. Uma boa noite para quem está nos ouvindo na rádio. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nos vídeos do YouTube. É uma honra poder conversar um pouco com vocês nesse mês que é tão especial, o mês das mulheres. Exatamente, Giovana. E começando, eu gostaria que você pudesse nos falar para nós, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo no YouTube, olhando para a sua infância, sua juventude, em que momento você percebeu que queria trabalhar com impacto social e transformação de realidade das pessoas? Olha, eu percebi antes de ter consciência, porque aos 4 anos o meu pai era vice-prefeito de Americana, com o prefeito Valdemar Tebaldi, que era um homem muito querido, e eu fui muito impactada pela campanha da época. Então eu me lembro de participar das carreatas e me lembro especificamente de ser colocada ao lado do Tebaldi, que era o então prefeito, para a gente fazer um discurso no público, no bairro chamado Zanaga, um bairro muito popular em Americana. E depois dele falar muito, as pessoas aplaudiam e eu sentia aquela catarse social. E quando eu desci, meu pai conta até hoje, eu tive essa lembrança, depois que eu fui me candidatar a prefeito, me lembrei exatamente da cena, de perguntar o que ele era, porque naquela época, como isso, tinha show, bandeiraço, enfim, eram muitas coisas para uma criança de 4 anos. Então eu perguntei, o que ele é? Cantor? O que ele é? Meu pai disse, ele é prefeito. E foi a primeira vez que eu disse, quero ser igual a ele, eu quero ser prefeita. E a minha família não incentivou nada, pelo contrário, falou, isso não existe, não é profissão, esqueça. E foi assim que eu cresci, com essa falta total de apoio a essa ideia, que era muito maluca para minha família, até por ser mulher, embora meu pai tenha sido vice-prefeito. O meu bisavô foi o primeiro prefeito eleito de Americana, então eu tenho um histórico de familiares que atuaram na política, o sangue, consequentemente, mas eu nunca fui incentivada. Mas depois que eu, de fato, comecei a minha carreira pública, eu me lembrei muito desses casos e acho que estava ali já conectada desde muito cedo, talvez antes de nascer. Entendi. Ali pelo sangue, mas esse fato aos 4 anos, essa vivência de uma campanha intensa foi algo que me marcou muito. Eu me lembro, sim, eu quero fazer isso da minha vida. Em paralelo com a questão política, você escolheu como profissão a área da saúde, uma área não tão conhecida, mas muito estratégica, que é a engenharia de sanitarista, né? Médica sanitarista, enfim, na área sanitarista. E o que essa formação te ensinou sobre prevenção, políticas públicas e cuidado com as pessoas? Exato. Eu escolhi essa profissão porque eu não me imaginava candidata a nada, não tinha apoio. Eu falei, bom, então eu vou fazer política ajudando de outra forma, nos bastidores, ajudando com algo que leve impacto para as pessoas. Então, sempre tive essa visão. Eu quero ter um trabalho que impacte a vida das pessoas. Eu quero viver aquela emoção que eu vi acontecer de pequena.
E aí eu escolhi a área da saúde, que é uma área sempre de grande impacto, de grandes emoções, e me especializei em saúde coletiva, porque eu nunca fui muito do cuidado individual. Ele é super importante, valorizo todos que fazem, né? O médico que cuida ali do paciente, mas eu sempre gostei de pensar e atuar no coletivo. Então eu gosto de explicar a minha profissão através da dengue. Eu falo assim, o médico, ele senta e cuida do paciente que está com dengue. Então, o que tem que ser feito para tratar aquela pessoa? Eu sempre gostei de pensar o que a gente podia fazer na cidade para prevenir que tivéssemos casos de dengue. Perfeito. Então, sempre foi a minha área de atuação, que é chamada tecnicamente de saúde coletiva. Saúde coletiva. E até esse gancho da prevenção, você, olhando para o Brasil como um todo, nós estamos caminhando para uma política mais focada na prevenção, ou ainda a gente está ainda com aqueles resquícios antigos e só cuidar do problema depois que ele acontece? Eu acredito que estamos caminhando, sim, para a compreensão da grandeza que é fazer prevenção de doenças e promoção da saúde. Então, como eu também já atuei no setor privado, em plano de saúde, quando a gente percebe o setor privado investindo nessa área, a gente também sabe que é um caminho natural, porque é muito mais econômico, falando do ponto de vista financeiro, você previne o adoecimento, promove mais saúde, e também é muito mais saudável para a qualidade de vida das pessoas. Então, é um caminho natural, porque ali é só uma relação de ganha-ganha. Gasta menos dinheiro, sim, e as pessoas estão vivendo melhor, com mais qualidade de vida. Então, eu entendo que essa visão já chegou e nós temos obstáculos naturais de implementar algo que é tão grandioso, que é falar de saúde pública num país com mais de 200 milhões de habitantes, de dimensão continental, com tantas diferenças culturais. Então, é natural que a gente tenha sempre dificuldade na implementação, mas, teoricamente, eu acredito que a gente já chegou no momento onde todos compreendem que prevenir é muito melhor do que ter que remediar qualquer tipo de doença. Né? E, Giovana, para atuar na área pública, tem que cuidar de pessoas. Para atuar na área de saúde coletiva, tem que cuidar de pessoas. E aí você se torna mãe. Portanto, a maternidade, de alguma forma, ela vem ao encontro e bem alinhado com essa perspectiva de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. E como ser mãe da Antônia transformou a sua visão de mundo e suas prioridades? A Antônia é a transformação total da minha vida. Assim. Primeiro que eu me tornei mulher, a mulher que eu sou hoje, muito através da maternidade. A maternidade escancara tanto as dificuldades. Eu falo que a maternidade é deliciosa e extremamente difícil. Então, ela transforma quem cuida, né? Que geralmente são as mães. E ela me transformou muito como mulher, mas, sobretudo, a Antônia foi o grande impulso para eu decidir disputar uma eleição. Então, eu estou grávida da Antônia, e ao invés de ter aquele movimento natural de recolhimento, quando ela nasce, contra tudo e todos, minha família continuava com a mesma opinião de antigamente, não queremos você na política, isso não é lugar. Eu vou lá e falo, eu vou disputar uma eleição de vereadora em Americana porque a minha filha nasceu, eu tenho pressa, as coisas precisam acontecer, eu não quero o mundo como ele está para ela. E aí a Antônia tem 1 ano e meio, eu estou eleita vereadora mais jovem eleita na cidade de Americana. Puxa vida, parabéns por essa trajetória linda. E a sua história, Giovana, mostra que propósito não nasce do nada. Ele vai sendo construído com experiências, escolhas difíceis e muita coragem. E no próximo bloco, nós vamos abordar sobre saúde e empreendedorismo. Voltamos já. Desencobrindo o Brasil. Tô na maior pindaíba, na pior. Você não sabia que falava tupi, mas aí está. Curumim, cutucá, pereba, pipoca e até ser carioca. O caju, abacaxi, amendoim só tinha aqui. Se você mora em Itaipu, Pindamonhangaba, Mantiqueira, Atibaia, é do tupi o nome do lugar. Até jogar peteca com seu xará. Culturas Indígenas, um encontro de saberes, uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. O plástico tem influência direta nas mudanças climáticas. Utensílios usados uma única vez levam até 400 anos para se decompor. O dano é imenso para a biodiversidade.
aves e espécies marinhas sofrem tanto pela ingestão quanto pelo entrelaçamento com objetos que contêm plástico. Recuse, reduza, reutilize. O futuro depende de nós. Uma parceria com a Rádio Câmara e a Rádio Senado. Voltamos com o programa Conexões, hoje tendo a grata satisfação de receber a Maria Giovana, que nos representa muito bem nessa semana e nesse mês de março, mês que a gente valoriza, celebra e mostra o poder que a mulher tem, o quanto a gente tem que valorizar o trabalho que é feito em alinhamento e não em disputa. E hoje, então, a gente tem o orgulho de trazer a Maria Giovana para conversar conosco. E nós, no bloco anterior, Giovana, nós falamos que nós íamos abordar agora um pouco sobre saúde, empreendedorismo e vamos falar um pouquinho sobre o seu instituto. Você criou o Instituto Fortunato e teve, obviamente, o foco na saúde, fortalecimento das mulheres e comunidades. E por que você entende que era importante sair, então, do discurso e gerar esse impacto direto na vida das pessoas por meio do Instituto? O Instituto veio de uma frustração da minha vida pública, porque como vereadora, você está ali no meio, mas quem viveu sabe das dificuldades de efetivar. Então, eu também sempre tive um perfil de fazer as coisas acontecerem. Assim, eu me realizo muito vendo acontecer. E minha experiência na Câmara, que foi fantástica, amadureci, aprendi, mas eu tinha essa frustração de ter feito muitos debates, que é super importante, tensionado caminhos ali, né, de como as coisas deveriam acontecer, mas não tive o poder de realizar. Então, quando acaba o meu mandato de vereadora, eu estou sentindo uma necessidade enorme de poder ver coisas acontecendo, de fato, por menor que elas pudessem ser. Então, eu crio o Instituto Fortunato e a ideia também ali estava no meio da pandemia, foi que tivesse um lugar para estar com a minha família. Eu sempre fiz trabalho social com a minha família. E eu nunca quis misturar a família com a política. Então, a gente cria um lugar seguro, tranquilo, para a gente fazer o que a gente sempre fez, do nosso jeito, sem envolver política. Então, eu criei o Instituto Fortunato com essa missão de promover a saúde coletiva na comunidade. Então, tinha tudo a ver, né, com a minha formação. Eu quis que fosse assim. E escolhi a atividade física como uma bandeira, porque foi também o que me salvou. Depois posso contar um pouco, né? Eu tenho uma doença autoimune, que é a esclerose múltipla, que é uma doença sem cura, e a atividade física ela é importantíssima para literalmente eu me manter em pé. Eu preciso fazer atividade física todo dia, preciso estar em constante reabilitação. E então a atividade física foi algo pessoal para mim, e também como sanitarista eu sei da importância que ela tem na vida das pessoas. Correto. E como, infelizmente, ela não é tão acessível quanto a gente pensa, principalmente para as mulheres. Quem quer faz. Não é bem assim. É claro que existe uma força de vontade individual enorme, mas uma mãe solo, uma mãe que cuida sozinha de alguma criança que requer qualquer tipo de cuidado especial que seja, ela não consegue chegar em casa depois do trabalho e dar uma saidinha para correr na rua. Ela não tem com quem deixar essa criança. Ela às vezes está fazendo jornada dupla, tripla de trabalho. Então, eu sempre tive essa questão. Não, a atividade física ela não é tão democrática assim, principalmente para as mulheres. E foi aí que surgiu essa ideia, que foi assim, totalmente fora do comum, né? Até quando eu criei o Instituto, vinham muitas pessoas propondo, vamos entregar a cesta básica, vamos fazer o comum do social. E eu tinha muito claro para mim que eu não queria fazer o comum, que eu queria propor algo realmente diferente que me fizesse feliz. Talvez não fosse a coisa que desse mais visibilidade, mas eu queria fazer algo que realmente fizesse sentido para mim. E hoje realmente é uma realização ver tantas mulheres indo às nossas aulas que são gratuitas, que eu chamo de porta de entrada, né? Então é uma porta de entrada para atividade física que a gente leva nos bairros, nas praças públicas ou em parceiros que abrem os seus espaços para que elas possam conhecer. Muitas vão conhecer pela primeira vez o que é fazer uma atividade física. E é uma transformação de vida. Demais. Os depoimentos das mulheres é de chorar, porque a gente nem imagina a dimensão. Então, muitas eram sozinhas, elas criam uma rede de amizades. Tem histórias de mulher que conseguiu começar a empreender porque fez amiga que cuida do filho, então ela pôde sair,
para começar a trabalhar. Muitas histórias de mulheres que saíram de quadros depressivos, viúvas que perdem o marido, acabam entrando num quadro de depressão, ficam em casa, já estão aposentadas, e aí com o movimento ali do grupo que acontece perto da casa dela, começa a frequentar e fazer amizade, e a atividade física vai gerando uma bola de neve positiva, né? Então a pessoa se sente melhor, a autoestima dela melhora. Então, assim, quando você ouve os testemunhos dessas mulheres, você fala, nossa, uma atividade física gratuita, algo tão simples, realmente pode causar uma revolução na vida dessas mulheres. E por que eu foco em mulheres? Porque eu entendo que se a gente cuida de quem cuida, eu estou cuidando de todo mundo. Porque São as mulheres que são as grandes cuidadoras da nossa sociedade. Então eu foquei, ao invés de focar em todo mundo, embora as nossas aulas sejam abertas para todos, a gente sempre divulga que todos são bem-vindos, mas é incrível, 100% das alunas são mulheres. Então eu falei, então vamos focar nisso, vamos focar em cuidar de quem está cuidando de todo mundo, porque o nosso alcance vai ser muito maior. E né? na sua visão, Giovana, as entidades, organizações, ações como essa do seu instituto, elas acabam contribuindo com o poder público? Porque o que nós vemos muito é que o poder público sozinho ele não consegue, ele não tem braço para resolver as questões sociais. Isso não é nenhum demérito, é que não tem condições mesmo, por questões várias, financeiras, mão de obra, amplitude. E essas iniciativas como a tua acabam contribuindo e são fundamentais. Muito, até pela burocracia do poder público. Então, com a associação, eu consegui, com o Instituto, né, eu consigo testar de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente colocou lá atividade física, esse não deu certo, troca. Esse bairro não deu certo, coloca em outro. Aqui o pessoal gosta de zumba, ali o pessoal gosta de funcional. Então, eu tenho uma facilidade grande, inclusive para o poder público se inspirar nos testes que a gente já fez, e eu gosto que o Instituto seja esse laboratório, porque é totalmente inovador. Você não vê uma ONG que oferece atividade física gratuita para mulheres mais velhas, né? Ou você vê uma escolinha de futebol, né? Você não, é uma coisa que não está no padrão. E eu gosto que a gente não esteja no padrão e gosto de testar até para orientar o poder público. Né? Olha, aqui tem essa população, aí já é meu olhar de sanitarista. E também tem uma coisa muito legal, eu faço uma formação com os nossos educadores físicos e uma vez por semestre a gente tem um tema. Então, esse semestre a gente está falando de saúde mental. E aí eu deixo algumas frases para eles, tanto educativas, para que eles passem para as mulheres ali na hora do alongamento. A gente já fez um semestre de prevenção da violência contra a mulher, então ali as mulheres alongando para se exercitar. Vocês conhecem o número da guarda, vocês sabem que a nossa guarda tem o serviço de proteção às mulheres em situação de violência. O que é violência? E aí eu vou orientando eles tecnicamente e eles vão repassando para essas mulheres ali no início ou no final das aulas. Seria tão bom se isso pudesse ser expandido para muitas cidades, né, prefeitos? Prefeitos estão nos assistindo. Fica a dica. É maravilhoso e é muito, muito simples, assim. E eu quis montar também um Instituto Moderno nesse sentido. A gente não tem sede física, a gente tem contas abertas, então as doações, a gente tem uma prestação de contas totalmente transparente, não tem o custo com sede física, foram todas decisões realmente para trazer eu falo que é uma ONG moderninha, que eu acho que está mais antenada aí com os tempos atuais. Né? Perfeito, Giovana. E além de todo esse trabalho social, você vive hoje um novo momento pessoal e público, e isso fica para o próximo bloco. Já já a gente volta com o programa Conexões. Vinhedo é selo ouro em alfabetização. Com mais de 10 mil alunos na rede municipal, a educação infantil tem se destacado pela qualidade do aprendizado, alimentação nutritiva e balanceada, além de ser um local acolhedor para nossas crianças. Para a Prefeitura de Vinhedo, educação vem em primeiro lugar. Saúde mental no trabalho. O Ministério do Trabalho e Emprego vai fiscalizar questões de saúde mental entre as práticas de segurança do trabalho. O órgão vai atuar de forma planejada ou a partir de denúncias, com atenção especial para os setores com alta incidência de adoecimento mental, como de teleatendimento, bancos e hospitais. Ambientes saudáveis para o corpo e a mente.
uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Estamos de volta com o programa Conexões, hoje entrevistando a Maria Giovana e vamos para o bloco final, infelizmente, porque esse bate-papo está muito interessante, até te agradeço novamente, Giovana. E hoje nesse bloco terceiro, nós queremos falar um pouquinho sobre a parte de mulheres, poder e sociedade. E hoje você acompanha de perto a vida pública de Campinas e, ao mesmo tempo, também desenvolve vários projetos ambientais e sociais, como você acabou de comentar. E que tipo de cidade você acredita, Giovana, que precisamos construir para o nosso futuro? Com certeza, a cidade do bem viver, como eu gosto de falar. As cidades precisam estar preparadas para entregarem qualidade de vida. Não pode ser um amontoado de gente que está ali sobrevivendo. Eu gosto de pensar numa cidade que ela traz qualidade de vida, que ela traz prazer para as pessoas. É gostosa de caminhar, é gostosa de viver, tem boas opções de comida, gastronomia, de parques. E essas cidades precisam estar adaptadas e resilientes para as mudanças climáticas. Então, o que a gente vive hoje aqui na região, eu acompanho de muito perto, são as cidades começando a sofrer com essas mudanças climáticas que já causam os que a gente chama evento climático extremo. Algumas pessoas falam, é uma chuva sinistra. E aí eu gosto de popularmente falar assim, gente, as chuvas sinistras, os ventos sinistros, eles vão acontecer cada vez mais. Então a gente precisa estar preparado para isso, claro, porque são vidas que se perdem, né? Enchentes. Eu fui voluntária nas enchentes do Rio Grande do Sul e foi assim uma devastação de doer no fundo da alma. A gente vê as casas que foram levadas nas enchentes e é um pessoal que vai sofrer muito, porque a previsão para o sul do país é muito difícil, mas a gente não vai escapar também de ter momentos difíceis. Então as cidades precisam se preparar para isso, acho que é inevitável, as grandes obras têm que ser feitas, as pequenas ações também, e que a gente pense numa cidade realmente que seja agradável, né? Eu vejo cidades com mais verde, cidades mais inclusivas, né? Onde exista mais espaços de convivência, onde as escolas, os nossos estabelecimentos de saúde sejam bonitos, gostosos de estar, realmente um local onde sempre a gente pensar em trazer coisas boas, né? Assim, eu vejo essa cidade, eu gosto muito do tema do urbanismo, o tema ambiental, porque eu entendo que as cidades podem ser mais humanas, podem ser mais inclusivas. Né? E esse exemplo teu, como mulher, com toda essa conquista e esse gabarito que você traz, ele acaba sendo um incentivo para outras mulheres ocuparem espaços de liderança também, Giovana? Eu espero que sim. Eu acho que uma das grandes missões que eu cumpro, eu já falei isso muitas vezes, se eu for uma mulher que inspirou a outra a chegar onde talvez eu não chegue, eu já vou ficar muito feliz. Porque eu tenho noção exata e consciência do momento que a gente vive, da história da humanidade, do quanto ainda é difícil ocupar esses espaços, o quanto que, muitas vezes, por preconceito, nós não vamos chegar lá. Mas a gente precisa, como outras antes de mim, navegaram muito para talvez estar aqui hoje, talvez eu tenha que também navegar muito e não chegar onde seja o meu grande sonho, mas abrir caminho. E isso já me satisfaz muito, muito, assim. Eu sou realmente muito aliada das mulheres, me faz muito feliz levantar outras mulheres, ver essas mulheres em espaço de poder, porque eu acredito que a gente tem muito a agregar. E eu não tenho um discurso de competir ou de ser melhor do que homem, de forma alguma. Sou, assim, apaixonada pela visão masculina também, gosto muito da força masculina, do jeito masculino de se fazer as coisas, né? Mas entendo que a gente vive há muitos anos somente com esse padrão e com essa visão. Então não é substituir, é ganhar espaço para a gente contribuir com a nossa visão de mundo. Então eu sou uma política que realmente milita para que mulheres cheguem nesses espaços e com o olhar da mulher. Porque muitas vezes a gente tem que se submeter tanto ao modus operandi masculino, que é o dominante ali, que a gente chega reproduzindo. Exato. Então,
Eu falo que talvez eu não chegue tão longe por este motivo, mas eu prefiro me manter dessa forma, que é onde eu fico feliz, dessa maneira, assim, que é onde eu toco as coisas. E dessa forma a gente consegue até lidar de modo mais positivo e também mais, não digo pragmático, mas com resultados mais eficientes no mundo que a gente vive, no mundo polarizado, onde tem ismo para cá, ismo para lá, e todo mundo achando que as coisas podem se resolver somente de dois lados. É como se o mundo fosse fechado em apenas duas opções de mundo. Então, esse tipo de liderança, esse modo de exemplo, você estava citando aqui no intervalo, ela estava citando para a gente no intervalo que o legal do teu projeto, inclusive, é incentivar os grupos a eles próprios gerenciarem e criarem outros grupos, enfim, essa cadeia de bons exemplos, de boas práticas, é que faz a gente poder ver o mundo de uma maneira diferente, não é, Giovana? Sem dúvida, é o que eu acredito, não de forma idealista e distante. Eu tenho plena consciência que hoje, inclusive, para você ter visibilidade no meio político, você tem que aderir a algum ismo aí, né, algum lado. E só que não combina comigo, eu não tenho coragem de ferir aí o que eu acho que é mais honesto, que é realmente as minhas convicções. Então, por isso que eu falo, talvez não chegue o meu tempo, porque eu não sei quanto tempo vai durar tanto radicalismo. E eu bem sei que, infelizmente, hoje há mais espaço para esse tipo de postura do que para uma postura de construção de pontes, que é a minha. Eu sou assim, isso é autêntico meu. Eu adoro ouvir os lados, adoro construir consensos, compreender o que se pensa aqui, o que se pensa ali, por quê, como é que a gente chega no meio do caminho. Eu acho que eu sou uma política da moda antiga ainda. Sim, não, eu entendo até que é a política que nós precisamos nos dias de hoje. Eu espero que sim, em algum momento. Mas é muito engraçado ter a consciência que isso não está na moda, eu tenho a exata noção, mas eu também tomei uma decisão de vida que eu prefiro me manter fiel, que é o que eu acredito, que é realmente uma política muito mais de construção de pontes do que essa que derruba todo tipo de ponte, né? E se você pudesse mudar uma coisa hoje para acelerar, eu não digo igualdade de oportunidades, mas para acelerar o incremento de mais oportunidades para todos, o que seria para você a mudança importante nos dias de hoje? Eu vejo que o Brasil precisa superar a polarização, porque isso não nos deixa caminhar em frente. Vai ser muito difícil a gente ter um projeto de país enquanto a gente brigar como se fosse torcida de futebol, com um lado e com o outro. Então, porque a gente não consegue sair desse lugar, não consegue avançar para ter um debate. E acredito que o grande projeto que o país precisa enfrentar é a desigualdade social, que aí a gente vem com políticas públicas que realmente vão trazer oportunidades para que as pessoas possam brilhar, né? Falo, tanta gente, assim, eu fiz Universidade Federal, tanta gente brilhante que estudou comigo e que hoje trabalha de Uber, que hoje se vira de outras tantas maneiras, como tantas outras pessoas que também cheias de potencial, que chegou na universidade, fez cursos, mas que infelizmente hoje o país não é o país de oportunidade para tantos talentos quanto a gente tem. O que a gente vê são grandes talentos indo embora do país o tempo todo, né? Então é isso, precisa retomar um projeto de país que realmente dê oportunidade para as pessoas mostrarem o seu melhor. Eu acredito muito na inovação, na tecnologia, né? Acho que isso é fundamental. O país que não tiver antenado com esse futuro tecnológico vai ficar para trás. Quem se antenou, a gente já está assistindo. Uma China que está, nem sei, 1000 anos à nossa frente, né? Porque se antenou que teria que realmente investir em tecnologia, em inovação. E o país Brasil também precisa encarar isso. A própria Índia faz muito mais do que o Brasil nesse sentido, né? Maria Giovana, quero te agradecer muito de você participar conosco desse bate-papo no programa Conexões, compartilhar sua história, trajetória, pensamentos, exemplos práticos de sucesso que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente, e esse é o objetivo do nosso programa, provocar reflexões, falar sobre saúde, sobre liderança. Hoje você falou sobre o papel da mulher na sociedade dentro de uma formatação de juntos caminharmos e não de competição. Quero agradecer muito sua presença por enriquecer esse programa
E fica aqui aberto para você fazer uma mensagem final para as pessoas que estão te ouvindo. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês e espero poder inspirar mais pessoas a estarem nesse lugar onde é um lugar de construção e principalmente de construir o nosso Brasil, esse país que eu amo, construir a nossa região com essa cidade-mãe maravilhosa que é Campinas. Eu me considero uma cidadã metropolitana, porque eu sou de Americana, mas vivo muito as cidades aqui metropolitanas, então a gente precisa acreditar e ter vontade para construir. Muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço. Hoje o Conexões conectou uma trajetória de coragem, cuidado, liderança e transformação. Uma história que mostra que quando mulheres ocupam espaços, a sociedade inteira cresce. Esse foi o Conexões. Toda semana trazemos aqui novas trajetórias, novos exemplos, novas histórias e conversas que inspiram. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima terça-feira. Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM. Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.